Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da DevMedia. Eu sou o Ginter Pauli e essa videoaula faz parte do curso de Programação Avançada com C#. Muito bem, nós vamos iniciar um novo projeto aqui no Visual Studio 2013. Nós vamos trabalhar com interfaces de forma avançada aqui, incluindo alguns aspectos como implementação de múltiplas interfaces por uma mesma classe, compartilhamento de implementação de interfaces simulando herança múltipla, implementação de interfaces por delegação. É um dos recursos mais poderosos da implementação de interfaces com C#. Então nós vamos começar declarando aqui uma classe. Vou colocar aqui aqui já tem a classe, né? Public class, chamar aqui de documento. E aqui nesse documento nós vamos declarar um método público chamado ler. Depois a gente vai colocar ele dentro de uma interface. Vamos começar de uma forma tradicional, né? Sem usar interface. Então vamos colocar aqui, lendo o documento. Vamos colocar aqui também um outro método. Escrever. O documento, né, pode ser lido, escrito no disco rígido. Esse é o objetivo aqui destes métodos, né? Se fossem operações de I/O, né? Muito bem. A nossa classe Program, nós vamos instanciar aqui o doc, né? O documento doc, o new documento. E vamos chamar os métodos ler e escrever. Ok, muito bem, vamos executar aqui. Lendo o documento, escrevendo o documento. Agora nós vamos começar a deixar bem interessante esse exemplo aqui. Ele vai chegar numa arquitetura onde nós vamos ter simulação de herança múltipla, várias interfaces. Então nós vamos começar declarando aqui uma interface para extrair esse ler e escrever de documento, né? Então você sabe que tem um padrão na nomenclatura de interface que é começar com I, né? E a gente coloca normalmente um padrão em inglês, que toda interface tem esse sufixo aí. I, nome da interface, né? Able, né? Então, I age table, I queryable, I enumerable, né? Esse able que traduzindo para português, né, seria o nosso armazenável, editável, enfim. É um padrão, né? E agora a gente vai fazer nosso objeto documento, né? Implementar essa interface I armazenável. Observe que eu já coloquei aqui object, porque se você não coloca a herança, por padrão ele vai herdar de object e implementar uma interface. Parece herança múltipla, mas não é. Ele tem uma herança de classe e pode implementar N interfaces, né? Então sempre vai haver uma herança de uma superclasse, mesmo que você não coloque. Agora vamos criar uma outra classe aqui, né? Que eu estou colocando explicitamente que ela herda de object. Se eu não colocasse object ia dar no mesmo, né? Ela ia ter que herdar de alguém, e esse alguém, se você não coloca, é object. Eu vou colocar outra coisa aqui. Em vez de ser documento, eu vou colocar aqui, né? Depois eu vou mover isso para uma classe comum que vai implementar essas duas interfaces aqui. Compartilhar a implementação comum essas classes. Muito bem. Então temos aqui agora documentos e imagens, né? Vamos instanciar uma imagem aqui. IMG, igual a new imagem. Vamos chamar o ler e o escrever.
observe que aqui eu posso começar a trabalhar com as interfaces. Ali eu poderia colocar armazenável, né? Olha o que eu tinha comentado na parte teórica. Eu posso testar se uma determinada classe, objeto, implementa uma interface, usando o mesmo operador para testar a herança, o is, né? Então ali eu estou escrevendo se o document implementa a interface e é armazenável, então eu posso chamar aqueles métodos ali, né? Muito bem, vamos criar uma outra interface aqui para começar a deixar o exemplo mais interessante, né? Vamos dizer que a gente quer adicionar um suporte à compactação e descompactação desse sistema aqui de documentos e arquivos, né? Então eu coloquei ali que o padrão seria, né, você colocar lá alguma coisa able em inglês, em português é o incomprimível, né, editável, enfim, armazenável. Nós vamos colocar dois métodos de interface aqui, compactar e descompactar. E eu vou dizer, olha lá, que meu documento e a minha imagem implementam duas interfaces. Herdam, tem a sua classe base, e implementam mais de uma interface. Eu posso implementar N interfaces. Lembrando que, para não sobrecarregar muito, né, uma classe com muita implementação de muitas interfaces, né, vai sobrecarregar de responsabilidades. Compactando o arquivo. E aqui descompactando o arquivo, né? Eu tenho que fazer isso em todas as classes que eu colocar, que eu disser que implementam essa interface. Vamos tirar o if aqui, o is aqui, só deixei a título de exemplo para mostrar que eu posso fazer esse teste, né? Implementei na imagem, né? Tem que implementar também na classe document, né? O incomprimível, né? Então eu posso copiar ou colar aqui. Observe que já tem um bad smell aqui, né? Eu estou implementando uma mesma interface em duas classes, só que o código está igual nos dois, né? Não tem como fugir disso, porque não tem como colocar código comum numa interface. Chamar compactar, descompactar, que era o que eu resolvi com classes abstratas na aula anterior, né? Se você lembrar, o código é comum, então eu coloco numa classe abstrata base virtual utilizando polimorfismo. Aqui eu vou mostrar uma técnica bem mais poderosa. Não é que uma melhor que a outra, depende da circunstância, né? Então tá aí, lendo o arquivo, escrevendo, compactando, descompactando o arquivo e a imagem. Então, observe que eu tenho duas interfaces, né? E um código que é comum aos dois. Olha o que eu vou fazer aqui. Nós vamos primeiro eu vou criar uma classe base, né? Para documento e para imagem. Eu vou chamar de arquivo. E aqui eu vou colocar o nome do arquivo, né? Em vez de herdar de object, aqui eu vou herdar de arquivo. Então, tanto o documento quanto a imagem herdam de arquivo, né? E vão herdar por herança simples, não de interface, né? Herança normal, veja que não é abstrato, é uma classe normal, né? Nós vamos fazer herança dessa classe. Aqui eu vou colocar para mostrar o nome do arquivo para a gente saber o que está sendo, o que está compactando, o que está lendo, o que está escrevendo, né? Então, writeLine aí, doc.nome. E aqui a image.nome, né? Aqui com o Object Initializer eu posso setar esse nome, né? Então aqui, digamos que se fosse um documento de um artigo docx. E aqui na imagem, nome, foto.jpg, por exemplo. Aqui nós vamos mostrar qual é o arquivo que está sendo trabalhado, né? Já que a gente colocou esse nome numa classe base, que é arquivo, que é base para documento e para imagem, né? Que é doc. Muito bem. Então está aí mostrando o artigo docx, está lendo o arquivo, escrevendo nesse arquivo, compactando, né? Só que repetiu, né? Então já estou mostrando o docname ali, não preciso dessa linha aqui. Então vamos retirar. Muito bem, voltando aqui para o nosso framework,
Vamos mostrar o diagrama de classes aqui. Observe que eu tenho, olha lá, as duas interfaces, né? E a nossa classe base arquivo, sendo base para imagem e para documento, e ambas implementam duas interfaces. Temos um pequeno framework aí. Ok, muito bem. Olha só o que a gente vai fazer agora. Você pode ver, eu tenho aqui código comum em ambas as classes, né? Que é a implementação das interfaces. Eu vou criar uma classe aqui, que ela não vai participar dessa hierarquia, tá? Vai descender de object, mas vai implementar aquele i comprimível lá. Eu chamei de compactador, tá? E aqui nós vamos colocar aquele código que implementa a compactação de um determinado arquivo. Ou seja, vai implementar aquela interface propriamente dita, né? Então, aqui no compactar, né? Vamos mostrar aqui compactando o arquivo. Observe que é uma classe à parte. Ela implementa interface comprimível, certo? E descende de object. Uma classe que eu posso depois plugar em outras classes, né? Por composição, que é exatamente o que eu vou fazer para simular herança múltipla, certo? Implementação de interfaces por delegação, que é um dos recursos mais poderosos que a gente pode utilizar com interface para reaproveitar código. Tem várias classes implementando interfaces, compartilhando código comum. Nós vamos criar uma outra aqui semelhante, que vai ser o nosso armazenador, que vai implementar aquela IA armazenável lá, né? Então aqui eu vou implementar aquela interface. Console write line, lendo o arquivo, e aqui escrevendo arquivo. Observe que são duas classes que não dependem da hierarquia de arquivos e documentos, certo? Elas descendem de object e implementam uma interface, tá? E olha o que eu posso fazer agora com o meu documento. O C# não suporta herança múltipla, né? Por exemplo, eu descender de arquivo e descender de armazenável, não da interface, descender da classe armazenável para poder dar aquele código que implementa a interface. Então, eu posso descender de uma classe e implementar N interfaces, quantas eu quiser, certo? E outra coisa, também não posso mexer na hierarquia do meu framework depois que eu liberei ele, né? Então, olha qual é a técnica aqui, qual é o segredo. Nós vamos declarar uma variável privada que vai ser aquele armazenador, né? Olha lá. Aqui já vou instanciar, né, para fazer uma composição. E também vamos pegar e fazer uma referência a um compactador internamente. Observe que isso não vai ser visto externamente. Ninguém sabe que eu tenho isso internamente, tá? O que a gente chama aqui popularmente, né, herança de caixa preta, né? Porque eu não estou herdando. Eu tenho todos os recursos de um armazenador, de um compactador, sem usar herança. Então eu posso usar agora delegação. Então quando alguém chamar o ler do documento, eu chamo o ler do armazenador, que é o meu objeto interno que eu estou usando delegação. Falamos muito sobre delegação neste curso, delegates, né? Então olha que interessante, eu estou compartilhando implementação de interfaces através de delegação. Posso fazer isso tanto para arquivo quanto para imagem. E claro, colocar um código que diferencia aqui um do outro, né? Sem para isso usar polimorfismo e classes abstratas. Herança, às vezes usar muito herança, né, pode trazer problemas de acoplamento, porque é muito público. Aqui está tudo escondido, né? Encapsulado. Encapsulamento é muito bom no C#, né? Estou repassando cada uma das chamadas para leitura, para escrita, para compactar e descompactar, passando a objetos internos que somente eu conheço, né? Uma herança de caixa preta, né? Um recurso muito bom. Implementação de N interfaces por delegação. Observe que fica aqui minha aplicação, mesmíssima coisa. Quem consome, né, o cliente, o programa, não tem a menor ideia de como implementei aquelas interfaces. Se eu copiei o código, se eu usei uma delegação, se eu usei uma caixa preta, porque fica aqui, né, escondido, né? Eu vou comentar aqui, né, é uma implementação de N interfaces
por delegação, né? Delegates, como a gente comentou, né? Estou aqui fazendo a simulação de herança múltipla, né? Já que eu não tenho C#, eu faço a simulação de herança múltipla dessa forma, usando várias interfaces, né? E esse código não repete em cada uma das classes que implementa aquela interface, né? Porque elas estão nas classes armazenador e compactador. Olha só que interessante o meu código, o meu diagrama de classes, né? Então eu tenho minha herança aqui, né, de classes, eu não mexo nela e eu compartilho essas duas classes lá, o armazenador e o compactador, que são as implementações, né? Padrão de projeto que permite que eu injete uma implementação, por exemplo, o padrão de projeto chamado Bridge, né? Então tá aí, olha lá, indicando que eu implemento essas interfaces. Muito bem, com isso a gente vai finalizando mais essa videoaula, agradecendo a sua atenção, obrigado.